igreja não foi levantada para contabilizar as coisas que os irmãos fazem por falha. Barnabé, da forma que cuidou de Paulo, Barnabé cuidou também de João. Mas Paulo, ele deixou entrar dentro do coração dele essa fúria, essa tristeza, essa indignação. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é contabilizar as vezes que as pessoas se levantam para querer caminhar conosco. Queridos, graças e paz da parte do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, o versículo de número 37, vai dizer assim: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Irmãos, Paulo, ele tem um certo desentendimento com Barnabé, na intenção de levar João Marcos a uma viagem. Há dias atrás, João Marcos abandona eles no meio de uma missão, e Paulo deixa isso entrar dentro do seu coração, ao ponto de não aceitar mais João Marcos ao seu lado em suas viagens missionárias. Então Barnabé, ele diz para Paulo ir sozinho, porque Barnabé ficaria com João Marcos. Dentro desse texto existe algo muito mágico, porque quando Paulo inicia o seu ministério, a Bíblia diz que muitas pessoas tinham medo e desconfiança dele, pelo histórico de vida que Paulo tinha. Mas Barnabé não. Barnabé, ele abraça Paulo, e Barnabé coloca Paulo dentro do ministério, ao ponto de a Bíblia dizer que o Espírito Santo desce sobre os homens no momento que eles estão orando, e então pede que os apóstolos enviem a Barnabé e a Paulo para a missão que ele tem separado. Então Barnabé, ele começa a caminhar e a cuidar de Paulo. Dias após, Paulo quer dispensar um homem por conta de um erro. Paulo não quer a participação de Marcos por causa de um erro. Então Barnabé olha para Paulo e fala: da forma, Paulo, que um dia eu cuidei de você, eu vou cuidar de João Marcos. Entenda uma coisa, eu quero ministrar isso sobre a sua vida. A igreja não foi levantada para contabilizar pecados, erros e falhas dos irmãos. A igreja não foi levantada para contabilizar as coisas que os irmãos fazem por falha. Barnabé, da forma que cuidou de Paulo, Barnabé cuidou também de João. Mas Paulo, ele deixou entrar dentro do coração dele essa fúria, essa tristeza, essa indignação. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é contabilizar as vezes que as pessoas se levantam para querer caminhar conosco. Entenda que Paulo, quando escreve uma carta a Filemão, Paulo implora a Filemão dizendo: eu te peço em nome do amor, Filemão, que você possa receber Onésimo como se recebe a mim. Há tempos atrás, Paulo exclui João Marcos, mas dias após, Paulo está pedindo para que Filemão receba um escravo em sua casa. Olha só o que o evangelho proporciona. O cargo de Paulo, a patente que Paulo estava, o caminho que Paulo estava trilhando, não foi o suficiente para que Paulo pudesse ter aprendido tudo. Os dias passam e ele exclui um, mas dias passam e ele pede para que Onésimo seja recebido por Filemão. E o contentamento da palavra de Deus é tão grande em nossa vida, que a Bíblia diz que quando Paulo escreve a carta a Timóteo, a Bíblia diz que ele diz: traga os pergaminhos, traga-me a capa, mas traga-me também João Marcos, porque agora me é útil. Entenda que aquele que for excluído no início, ele vai ser útil ao final. Não exclua ninguém, não contabilize pecado de ninguém, mas a igreja, ela precisa trazer para perto. O olhar de Cristo não é um olhar que exclui, o olhar de Cristo é um olhar que inclui. Então eu quero ministrar isso à sua vida. Não contabilize pecado e erro de ninguém, mas traga para perto, porque aquilo que um dia não foi útil, eu tenho certeza que amanhã vai ser útil ao seu ministério. Guarde essa mensagem no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.